Muito boa tarde, ou boa noite, se for o caso. Aqui estamos de novo, hoje mais uma vez, para falar de escrita. Escrita porque é transformadora, escrita porque é sempre escrita por alguém e lida por outra pessoa ou pelo próprio. E hoje vou ter aqui a Camila Scrivano, que é best-seller, que já escreveu 3 livros e que nos vai falar sobre escrita. Vamos aqui. Quem está a chegar, disponíveis para tirar dúvidas, participar. Já aqui tenho 2 pessoas a pedir, 2 pedidos. Ok, vamos lá então tentar que a Camila consiga entrar agora. Então, eu deixo-vos já aqui um cheirinho. Boa tarde, viva. O cheirinho é escrita. O que é que vocês gostam de encontrar na escrita? Ou que tipos de livros procuram? Olá, olá, Camila já aqui está, mas parece que o Instagram não está a colaborar. É sempre a mesma coisa quando estamos a começar, não é? Viva Cristina, viva a todos. Eles estão a chegar, o Instagram está a avisar toda a gente. Eu creio que vamos tentar aqui fazer ao contrário. Diz-me, Camila, que não podes aderir. Eu vou-te convidar a ti, ok? A ver se funciona ao contrário. Ok. Já lancei o convite. E já cá temos a Camila. Aê! Opa! Uhul! Olá, olá, muito boa tarde para nós, né? Quase boa noite para o pessoal que está assistindo. Eu não sei em que lugares vocês estão. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Depende do lugar. Que é um prazer É com... enorme estar aqui para falar novamente de escrita. Novamente, porque já não é a primeira live que fazemos e certamente não será a última. E pronto. É um tema que ambas gostamos muito, não é? Porque gostamos ambas de escrever. Eu uma vez li Eu sou uma leitora voraz, não é? Eu gosto muito, muito de ler. E uma vez li uma frase que me marcou. Eu não sei, devia ter pai, uns 12 anos, se calhar menos. Quem muito lê, algum dia há de escrever alguma coisa. Faz Eu sentido. acho que faz sentido. O que é que tu achas? Lês muito, lês pouco? Conta-me. Olha, eu acho que a gente. A Renata está dizendo que ama o seu sotaque. Eu acho que é assim, tudo aquilo que a gente dá o que a gente tem, né? Então é assim, quando a gente lê, inevitavelmente a gente em algum momento precisa colocar também para fora. Eu acho que a escrita ela é uma base daquilo que nós temos como, para mim, né, pelo menos, organização mental, como organização emocional, como organização espiritual. A escrita para mim é um subterfúgio, é um instrumento, como é que eu vou dizer isso de um modo assim, né? Sem ser Princípio, dramático, né? Porque princípio, meio e fim, não é? A escrita preenche. a escrita preenche, exatamente. A escrita é assim. Imagina você viver, por exemplo, eu há 2 anos eu não posso mais comer glúten, né? E eu fiquei assim arrasada, porque imagina, família de italianos, não posso mais comer macarrão, não posso comer pizza, né? Impossível, não é? E a gente se adapta. Mas eu fico pensando, nossa, como deve ser triste uma vida em que a gente não pode escrever, né? Em que a gente não pode ler e a gente não pode escrever, a gente não pode multiplicar aquilo que a gente aprende, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente. Que triste seria se a gente não tivesse essa arma, né? Que é a escrita, que é o livro, né? Sabes que tudo aquilo que acontecia, as lições, passavam-se por tradição oral. Sim. Só que se tu não tinhas boa memória, se não estavas na tribo, se
acabavas por viver uma vida triste, literalmente, porque te faltava todo este tempero, não é? Então, quando a escrita surge e começa a ser de facto multiplicada, veiculada para todos, de repente nós temos aqui um arsenal incrível, não é? Que nos permite aprender, que nos permite divertir, que nos permite, no fundo, sonhar, que nos permite viver noutro mundo. Não é? Cada livro que nós lemos é um conjunto de possibilidades infinitas que abrimos dentro de nós. Não é? Mas é assim, temos aqui o lado do leitor, não é? E o lado do escritor. Então, como é que tu és, e vou deixar também aqui a sugestão a quem nos está a ouvir, como é que nós somos enquanto leitores? Porque assim, há pessoas que dizem assim, eu não gosto de ler, mas depois leem, devoram livros técnicos. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Então, Eu acho que assim, olha, vou fazer um paralelo com uma coisa que tá ainda na minha cabeça, porque eu revisei esses dias um livro sobre comida, né? E aí ainda tá muito na minha cabeça isso. Aliás, é um livro sensacional. E eu fiquei pensando, né? Eu, como cozinheira, sou bem medíocre. Mas é verdade, eu sou bem mediana, porque assim, eu não sou chefe, eu assisto o MasterChef, acho lindo, maravilhoso, nossa, que fantástico. O cara consegue saber que o queijo azul, ele harmoniza com, sei lá, as nozes, sei lá, entendeu? Com um negócio qualquer X, que eu nem sei alcançar aquilo, pra mim é muito acima, né? Mas eu tenho que comer todos os dias. Então eu tenho que comer todos os dias e depois de uma certa idade você tem que produzir aquilo que você come também, né? Senão morre de fome. Então eu aprendi que cozinhar não é ruim. Ruim é cozinhar aquilo que eu não gosto de comer. Ruim é cozinhar aquilo que para mim não faz sentido. Ou aquilo que eu tenho que fazer um tremendo esforço para preparar todos os dias. E isso é ruim. Mas quando eu faço uma coisa que é cômoda para mim e que eu gosto de comer, cozinhar é muito legal. É uma experiência muito bacana, né? E claro, a gente gosta de comer, não que a gente precisa comer, mas o que a gente gosta, né? Eu acho que a leitura e a escrita são as mesmas coisas. Quando você começa a ler, se você tem que levar, de novo, comida, né? Eu acho assim, é verdade, eu tenho hábitos alimentares muito estranhos. Então, por exemplo, eu não gosto de cebola. Não vejo sentido em cebola. Cebola, pra mim, não. Né? A minha sensação é de que eu tô mordendo baratas, então, assim, realmente eu não como cebolas. Pronto. Né? Não, mas tem gente que gosta, tá tudo bem. está tudo certo, não é? Tá tudo certo, desde que não seja eu, tá tudo bem, né? Mas é isso, quer dizer, você fala, bom, por que que eu preciso comer cebola se eu tenho os nutrientes da cebola numa outra coisa que eu gosto mais de comer? Então, não é o comer, né? Então, assim, não é a leitura. Poxa, eu gosto de ler, eu posso ler, mas eu preciso ler necessariamente uma coisa que eu não gosto? Claro, quando a gente está lá na escola, não, a gente está na escola, tem aquela leitura, né, obrigatória, tem que ler, fim. Pá, não tem muita escolha. Mas é diferente. Mas é diferente, quer dizer, você é criança, é uma outra história, mesmo na faculdade, você vai para uma universidade, você é obrigado a ler um conteúdo ali e tal. Cara, mas não precisa ser só isso. Se você botar um temperinho diferente, uma coisa que te traz um outro sabor, muda tudo. E a escrita é a mesma coisa, a leitura é a mesma coisa. Ah, eu gosto de escrever. Não necessariamente, tem gente que não gosta. Tem gente que acha o máximo escrever um e-mail de vendas. Ok, para mim não seria interessante. Não é minha praia, mas tá tudo bem. A pessoa gosta, acha maravilhoso. Força nisso. Não deixe de escrever, porque, né, assim, não deixe de ler. Eu acho que são coisas que enriquecem a nossa alma. A gente precisa usar isso. Olha, enquanto leitora, sou muito seletiva, ok? Se eu estiver com muita atividade mental, qualquer coisa que eu leia ajuda-me a focar naquilo, relaxo e perco tudo o resto. Então aí, nesses dias, até a lista telefónica serve. Já não existem, mas eu Menina, tenho aí você tem lista telefônica ainda? É isso que eu te perguntar. Porque assim,
a ideia é estar focada naquela situação, não é? Pode ser desenhar, mas nesses dias qualquer coisa serve. Sim. E por um período muito curto, não é? Não é uma leitura prazerosa, é uma leitura com um objetivo. Agora, regra geral, depende muito do estado de espírito. Também és afetada pelo teu estado de espírito? Ou o gosto Sim. pessoal é sempre o mesmo? Não. Não, eu trabalho, entre outras coisas, eu trabalho com revisão de livro. Então, para quem trabalha com revisão, não tem tanto a ver com o gosto, né? A gente vai revisar um monte de coisas que a gente não vê o menor sentido, mas tá dentro do revisar. E aí, claro, eu preciso aplicar técnicas para fazer essa revisão. Então, eu leio, não tem jeito, né? Eu vou escrever um prefácio, eu preciso ler. Não, como é que, né? Pelo menos o mínimo para eu entender do que eu estou falando. Então, eu não leio só o que me interessa. Outra coisa, quando eu falo de atividades profissionais diversas, eu tenho que ler livros técnicos, eu tenho que ler, por exemplo, agora não, porque eu moro em Portugal, não tem tanta essa necessidade, mas há pouco tempo atrás, eu tinha necessidade de melhorar o meu francês. Então, eu era obrigada a ler a apostila de francês, uai. Como é que vai aprender, né? Ai, como é que era a regra mesmo? Como é que era essa conjugação do verbo da segundo jeito, blá, blá, sei lá. Não tem jeito. Você tem que ler, né? Sim, mesmo Agora, que não gostes. mesmo que não goste, exatamente, mas é o tal da leitura com objetivo. No geral, eu tenho alguns assuntos que me interessam, eu leio livros baseados em histórias da Bíblia ou livros voltados para o público cristão, evangélico, esse é um tipo. Autoajuda é um outro tipo. Leio livros de negócios, também depende do livro de negócio, quero te dizer. Não é todo livro de negócio. Ai, ai. Mas gosto, por exemplo, de livros de insights, de histórias, de artes, tal, não sei o quê. E alguns livros de ficção. Curiosamente, meu primeiro livro foi um livro de ficção. Me lembro quando minha mãe chegou em casa, eu era, sei lá, tinha uns 11 anos, só uma coisa assim. E na época tinha um negócio que era muito popular, acho que aqui também tinha, assim, tem na Marquês de Pombal que eu já vi e não vi mais lugar nenhum em Lisboa, né? Que chamava-se Banca de Jornal. Era um negócio fantástico. E no Brasil tinha muito. Agora tem bem pouco, mas tinha muito. E tinha as coleções, né? Então você comprava o jornal, assinava o jornal, recebia todo dia, juntava os selinhos, depois de não sei quantos selos, você ganhava um livro e tal, funcionava bem. E ela me trouxe, então, de uma dessas coleções, depois fez o resto da coleção, o 5 Semanas no Balão, de Júlio Verne. E, nossa, aquele era demais! Então, foi o meu primeiro livro, foi esse de fantasia. Né? Depois li História em Quadrinhos, História em Quadrinhos barra banda desenhada, né? Fazendo a tradução. Sim, li outras coisas e aí entrei para o mundo sci-fi, o mundo geek, né? Minha Então é filha. assim, quando tu tinhas 11 anos, eu já tinha muitos quilómetros de leitura. Eu comprava com o dinheirinho que eu recebia de mesada duas coisas: livros e selos. Porque Tá. tinha aqueles amigos todos, para não havia internet, nós escrevíamos mesmo à mão, não é? Para os nossos amigos todos e gastava o dinheirinho todo em selos. Eu cheguei a ter, na altura com 13, 14 anos, eu cheguei a ter 72 correspondentes no mundo inteiro. Menina. Portanto, imagina, loucura mesmo. Eu escrevia, as minhas escritas na altura era poesia, não é? Aquilo que eu sentia, e cartas para as pessoas no mundo inteiro. Então, eu escrevia em português, em inglês, em alemão, e acho que os meus amigos no mundo inteiro eram só dessas línguas. Então, Mas já era é muito, muito. bastante, né? Já é bastante Já, coisa. eu era novinha. Eu lembro-me que as primeiras coisas que eu li nos cadernos que nós tínhamos na escola para escrever, não é? A última, portanto, a contracapa, a última de todas, era uma pequena história. Tá. E então nós líamos. E depois, nos fins de semana, quando não havia trabalhos de casa ou durante as férias, minha mãe obrigava-me a passar as cópias, não é? Para treinar a letra. Ou seja, eu com 6 anos fazer aquilo, na altura era mau. Não é? Porque Tortura. eu copiava as histórias uma, duas, três, quatro vezes.
Só que aquilo que eu percebi foi que quanto mais praticava, mais rápido era a escrita. E aquilo Sim. que me demorava no início meia hora, no final acabava por demorar só 5 minutos. E então cheguei a uma altura e disse assim, não vou copiar mais, estou farta desta história, já não tenho aqui outra, vou criar a minha. E quando fiz isso, eu devia ter, bem, os meus quase 7 anos, foi isto é porreiro, eu posso fazer tudo, eu posso ser tudo, eu posso experimentar-me. Então, desde então para cá, acho que já experimentei imensos, sei lá, tipos de texto, imensas experiências, experimentar-me enquanto pessoa que escreve. E isso foi fantástico. Amei cada pedaço desta experiência, enquanto poema, enquanto ficção, enquanto, sei lá, até uma vez lembrei-me de fazer anúncios. Olha só. Nossa, você está me trazendo cada coisa à memória. Assim, eu não tinha. Nossa, você está me trazendo altas memórias. Para Bora lá. já. Não, porque assim, para já eu aprendi a escrever muito nova. Eu tinha uma vizinha, eu morava num prédio, aí do lado do prédio tinha uma casinha, e essa vizinha, sei lá, não tinha nada pra fazer, eu acho, né? E aí, enfim, e a gente brincava, só que ela tinha 7, 8 anos, eu tinha 4 anos. E ela me ensinava a escrever. Então ela me ensinava a Uau. ler e escrever. Então eu comecei a escrever e ler muito cedo, né? Assim, claro, dentro do que é possível com 4 anos, naturalmente, né? Que eu escrevia, né? Papiros de coisas, mas, né? E aí eu muito cedo comecei a escrever. E eu tinha uma babá em casa na época que ela era... Bom, tinha duas coisas em relação a ela. Primeiro que ela era o que a gente chama de analfabeto funcional. Ou seja, aquela pessoa que sabe escrever o nome, escreve idade, uma outra coisa e acabou, né? E ela conseguia ler. E, aliás, a história dela sobre como ela aprendeu a ler é incrível, né? Ela aprendeu a escrever, desculpa, ela aprendeu a ler através de um sonho, mas isso é outra história. Não, é sensacional. A história dela, aliás, eu morro de vontade de escrever um livro sobre a história dela, um dia eu chego lá. Enfim, e essa promessa, ó. E aí, ela, por causa disso, não conseguia escrever, mas ela tinha uma prima em Belo Horizonte. Eu morava em São Paulo. Ela tinha uma prima em Belo Horizonte. E ela não tinha como se comunicar, década de 80, imagina. As pessoas mal tinham telefone em casa, isso não existia. E quando tinha era caríssimo, quer dizer, não dá. Então, carta. E aí ela ia ditando a carta para mim e eu ia escrevendo a carta. Isso era uma coisa. A segunda é que ela era responsável pelo coral de irmãs da igreja, né? O coral das irmãzinhas que cantavam na igreja. Então ela tinha que ensaiar as irmãzinhas. Como é que você ensaia as irmãzinhas? Precisa de letra nas músicas, né? Afinal de contas. Ou então Ela sem botava, saber de cor, não é? né? As músicas todas. Mas até você saber de cor, imagina, que loucura. Aí ela botava o vinil, né? Apesar de que agora tá vintage, né? Voltou. Mas na época não, só tinha esse. Botava o vinil, me dava um papel, uma caneta e eu ficava lá anotando, né, as letras das músicas e tal, não sei o quê. Então foi assim que eu treinei a escrita. Depois, quando eu tinha uns 7, 8 anos, na escola deram um trabalho de português, onde a gente tinha que fazer em grupo um livro, inventar uma história. Meu grupo, naturalmente, não fez absolutamente nada. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou resolver esse negócio aqui. Aí criei uma história de amor e tal, uma loucura, né? E achei aquilo o máximo. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Meu primeiro livro foi um livro de ficção, menina. Parando pra pensar. Olha só que coisa. Depois segui e tal, não sei o quê. E aí, em algum momento da minha vida profissional, eu me tornei documentadora. Então eu fazia porque eu trabalho, eu tenho agora 15 anos de área de tecnologia, né? Mas há anos atrás, eu trabalhava com software. Então eu fazia várias coisas, mas uma delas, né, era isso. Eu comecei então a documentar software, imagina que loucura. E documentar políticas de crédito. Então passei a ser uma documentadora, escritora de políticas de crédito. Então, assim, olhando, né, você está falando assim, ai, nossa, eu já tive todo tipo de escrita. Parando para pensar, eu acho que eu também
porque no fim das contas. Eu acho que também já te Gente, experimentaste de muita forma, já viste? não Se tu é? fores, Não é? se tu fores ver, passas assim. Olha, o primeiro desafio que eu tive, nós estávamos na escola, sei lá, sétimo ano, e tínhamos que dar imensa poesia. Eu não achava piada nenhuma aquilo, porque a linguagem não era acessível, os poemas não diziam nada. E, curiosamente, tive um professor de História, não foi de Português, que ouviu a conversa que eu estava a ter, né? Estava na aula dele, ainda ele estava a arrumar as coisas na mesa, ainda não tinha começado a aula, e eu estava a falar para lá, a dizer que não gosto mesmo nada de poesia, não consigo perceber porque é que as pessoas escrevem poesia, não faz sentido. E, e então ele não disse nada na altura e pediu para falar comigo no final da aula. E no final da aula, chama-me e diz-me: olha, não pude deixar de ouvir a conversa, mas gostava de partilhar uma coisa contigo, se tu me permites. Então, foi às folhitas dele, dentro da pasta, tirou uma folhita e entrega-me para eu ler. Se quisesse, podia copiar, mas depois para lhe entregar. E eu olhei para aquilo, foi quase do estilo: um poema. Tipo, não faz Por quê, sentido. Então, né? se eu disse que não gostava de poesia e ele agora oferece-me um poema. O que é certo é que eu li aquele poema. Era um poema diferente, não tinha a estrutura do soneto. Era um poema muito curto, muito direto e que falava sobre mãos. As mãos que se abrem, as mãos que se fecham. E era um poema dele, escrito por ele. E eu olhei para aquilo e disse assim: uau, mas este poema é completamente diferente daquilo que eu. Este poema é interessante. Então copiei o poema e entreguei-lhe o poema e ele perguntou-me: então o que é que achaste? E eu disse: olha, gostei muito. Então queres experimentar fazer uma coisa à tua maneira, sem regras, sem. Eu sim. Fiquei tipo, um desafio desse, espera. E fiz. E adorei a Boa. experiência, sabes? As emoções que eu tinha, a forma como o meu pensamento tinha que escolher as palavras, como eu queria que aquilo trouxesse algo mais do que só aquilo que eu estava a pensar, queria que Claro. trouxesse também a emoção. E essa foi a primeira vez que eu tive contacto com emoção, ideia, contexto, sabes? Conteúdo. E quando escrevi o poema e o partilhei e o dei ao professor, ele respondeu: eu não acredito que isto seja o teu primeiro poema. E eu perguntei-lhe porquê, porque ele disse: porque isto está muito bom. E depois foi-me explicando, verso a verso, o, o que é que ele estava a sentir, Estrutura, assim. sabes? E aquilo, eu disse: mas isto não é assim tão difícil. E quando eu percebi o que é que eu senti ao escrever, eu passei a entender de outra forma aquilo que eu sentia ao ler. E isso foi tipo o divisor de águas entre mim e a poesia, entre o não gostar e o passar a amar. Portanto, são aquelas experiências, não é, que nos tocam. E esse professor de História, de facto, marcou-me. Acabámos por trocar bastantes poemas, um com o outro. E foi talvez um grande responsável por eu gostar tanto de ler e de escrever. Temos aqui a Cristina que diz que gosta muito de ler poesia em voz alta, na natureza, é muito bom. Perfeito. E eu gosto de ouvir. Pois É é, interessante que Cristina. Pois é, eu ia falar isso assim. Eu venho de uma família, né? O meu avô, ele era poeta, escritor, e ele muito bom. escrevia peças de teatro. Então eu tenho um livro que ele escreveu em 1941, só de poesias, mas ele, além de poesias, escrevia peças de teatro. E eu venho, então, desse contexto, né? E aí meu pai era ator de teatro, a minha tia atriz de teatro, depois as minhas irmãs fizeram teatro, eu fiz, mas foi só um cursinho, assim, nunca, né, fui muito pra frente. Mas a gente cresceu com isso, né? Então, meu pai declamando poesias, né? Eu acho que isso também, para nós, faz muito parte da gente mesmo.
porque no meu caso eu tive a sorte, o privilégio de crescer numa família assim. Eu me lembro que a minha casa sempre teve muitos livros, minha mãe sempre gostou muito de ler, meu pai sempre gostou muito de ler. Eles têm gostos, né, diferentes de leitura, isso também era muito bom, porque isso trazia visões diferentes, né? Minha mãe, quando eu era criança, né, ela tinha um disco, voltando à história do vinil, entregando a idade de todo mundo aqui nesse momento. Ela tinha, isso foi em 87, eu acho. 86, 87, 88, sei lá. E minha mãe era historiadora de profissão, de formação, na verdade. Mas ela era de profissão guia de turismo, profissional do turismo. E ela gostava muito, curiosamente, de cultura portuguesa e de Fernando Pessoa. Então, no Brasil, fizeram um disco musical com as poesias do Fernando Pessoa musicadas. Então, lembro até hoje, na verdade, de algumas delas, né? Então, ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. E aí tem, né? Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu não planejei para vir, né? Mas num dado momento eu olho para o oceano, né? E eu vejo aquele. Como é que chama o infante? Partes do infante. E eu falo, cara, eu consegui entender o que esse cara estava falando. A gente está diante do mesmo, né? Diante do mesmo oceano, diante do mesmo tejo, diante do mesmo, né? E agora eu consigo ler com os olhos dele, né? Isso. Meu, É diferente. É um mundo completamente novo, né? É uma loucura isso. Aliás, a música é nada mais nada, né? É poesia pura também, né? De modo diferente, Poesia em mas movimento. poesia em movimento. Excelente definição. Música é É poesia em movimento. como a arte, a pintura, a escultura, tu tens coisas que não consegues exprimir, não é? A imagem vale mais que 1000 palavras, dizem. Porque em cada imagem estão contidas muito mais que essas 1000 palavras. Sabes que eu tive uma experiência com o Fernando Pessoa um bocadinho semelhante à tua, mas não no sentido de conhecer o sítio onde ele escreveu, mas para mim, quando comecei a explorar a minha espiritualidade, a aprender mais sobre isso, e voltei a ler Fernando Pessoa, houve coisas que eu só olhava, como é que é possível? Isto sempre esteve aqui, como é que eu não vi isto antes? E então foi o redescobrir Fernando Pessoa numa essência um pouco diferente. Se até então eu já achava que ele era bom, não é? Depois de reler, eu percebi, ok, esquece, tira toda a gente do pódio, deixa lá ficar. Pois é, não. É que Fernando Pessoa é fora da curva, né? Eu participei de uma experiência aqui em Lisboa, de um professor da universidade, acho que eu já contei isso em live até, de uma universidade de Lisboa que cuida dos escritos mesmo do Fernando Pessoa, os que já foram publicados, os que ainda serão publicados, porque tem muita coisa que não foi publicada. E ele faz, então, essa experiência. Essa experiência, ela chama-se a Lisboa de Pessoa, ou alguma coisa nesse sentido. E ele faz um tour por Lisboa, mas falando da vida, né? E mostrando os locais de Fernando Pessoa, e os livros, e os pontos, e não sei o que, não sei o que lá. Ele era um homem consagrado à escrita. Chega um certo ponto da vida dele em que ele abandona o amor da vida dele, a relação que ele tinha com aquela mulher, porque ele não ia dar a atenção que ela precisava e o objetivo dele era ser o novo Camões. Ok. Então, assim, você vê que o cara, né, pá, o cara tinha um objetivo, né? Parece que ele conseguiu, assim, não sei, acho. Para mim, está acima daquilo que ele escreve. Não é questão do engenho e arte, mas a escrita, ela não é só bonita, ela pode ser útil, ela pode ser importante, ela pode ser transformadora, ela pode ser isto tudo. Depende de quem lê. Sim. Portanto, a mesma escrita para uns tem um significado diferente para outros. Verdade. E curiosamente,
quem me traz de novo Fernando Pessoa é um brasileiro. Foi o Wagner Borges que em 2 ou 3 iniciativas me traz o gosto, a vontade de reler. Assim, eu já gostava imenso dele, já usava muitos poemas, mas olhar é como se, sabes, aqueles óculos coloridos, nós tiramos aqueles e vemos com outras lentes, de repente as cores mudam. Muda tudo. A sensação que eu tive com ele foi exatamente essa. De repente, eu estava a ver os mesmos poemas que sempre conheci, que sempre amei, sabes? De repente, uau, o que é isto? O que é que está aqui? Portanto, ver esta possibilidade é fantástico. Diz uma coisa, já alguma vez escreveste sobre uma coisa que nunca tinhas pensado? Ai, assim, inventar uma coisa? Não, por Isso é um exemplo, assunto imagina, tu disseste-me completamente que novo. não tens que pegar em muitos textos que não técnicos, não é? Imagina agora escreves sobre um dentista. Não é algo que te preencha a alma. Eu sei que tu, se fosse para escrever sobre culinária, se calhar daquilo que tu gostas de comer, eras capaz de escrever bem, Teria daquilo que três é um páginas alimento. do livro. Entendes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, se já alguma vez te divertiste a escrever sobre um tema que não seria a tua escolha inicial. É, 2 vezes, embora seja meio suspeito que eu vou dizer, mas as duas com crianças. Por quê? Porque quando a gente tem filho, eles são pequenos, a gente tem que inventar história para eles dormirem. Então, embora não seja escrito, não deixa de ser, porque poderia ser escrito, mas é o mesmo processo. Eu tive que inventar, né? Me dispus a inventar histórias de dormir, né? Da mesma forma que meu pai fazia quando eu era criança, minha mãe também fazia, mas ela contava histórias que existiam, eu acho. Acho não, sim, ela recontava histórias. Meu pai inventava histórias, né? Então tem o menino da máquina de lavar roupa, enfim, né? É o menino preguiçoso que vai parar na máquina de lavar roupa porque dormiu demais. Era assim o top, né? Então era esse lá. Tanto que eu tive que depois traduzir ela para o francês, para as meninas, para as minhas enteadas. Na época elas não falavam português. E aí eu com aquela tradução horrorosa para o francês, era um mix de tudo e de nada, mas funcionou. E aí, claro, eu não sabia as palavras, eu tinha que inventar um contexto. Eu usava as palavras que eu sabia inventando a história. Então, né? Olha, Sim. a Maria Santos diz: eu escrevi um oráculo. Olha, eu então aí nem pronuncio, porque se há uns anos atrás me dissessem o teu primeiro livro publicado vai ser sobre um oráculo, eu dizia logo: não, isso é impossível. Não mesmo. Há qualquer coisa que está completamente errada. E acabou por ser, ou se me dissesse assim: olha, um dia vais escrever sobre anjos, e eu assim: não, eu? Não, não. Só que, entretanto, a vida muda e dá muitas voltas. O primeiro livro que eu escrevi, já na minha fase adulta, sem ser publicado, foi há 24 anos, onde peguei na minha filha e ela era a personagem principal. E todas as aventuras eram passadas com os amiguinhos dela, com os cães, com os gatos, com os gansos, com os patos, ou seja, com a realidade onde ela vivia. Não é? Os personagens do livro eram pessoas reais. Olha. A avó. Só que as peripécias que ela passava só mesmo em livro, não é? Porque e qual era o objetivo? O objetivo era sempre aprender alguma coisa, não deixar as coisas Sim. desarrumadas, porque depois os patos vinham, levavam e comiam, isso nunca aconteceu, não é? Mas eram tudo assim peripécias engraçadas que, pronto, faziam todo o sentido na altura e foi muito interessante. Depois escrevi um livro, esse nunca foi publicado, com contos. Portanto, é 12 meses, 12 contos. E são todos tão diferentes, ou seja, tenho os contos da primavera, do outono, do verão, do inverno,
e as histórias acompanham precisamente esse. O que é engraçado é que alguns desses contos acabaram por se destacar de todos os outros e acabei por ir oferecendo, e se alguém estiver aqui que queira um desses contos, coloque depois aí, ou envie-me uma mensagem que eu partilho. Acabaram por ganhar sei lá, este impulso de contar as histórias e foi crescendo aos poucos, não é? A vontade de colocar cá fora. Agora, escrever sobre xadrez, sobre futebol, sobre, Ah, sei lá, tantas outras coisas, eu diria jamais. eu diria que jamais é muito cedo, dona Antônia. Não, mas sabes qual é a volta? É. Qual é a volta? Eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri que, mesmo que o tema de fundo, o pano de fundo, o cenário, não seja algo que nós amamos ou que nós gostamos ou pelo qual temos interesse, a forma como podemos escrever a história, a forma como podemos trazer o nosso sabor, o nosso tempero, muda tudo. Muda tudo. Então eu descobri que sou capaz de escrever sobre qualquer coisa e que sou capaz de me divertir imenso e que isso vê-se no resultado da escrita. O que é que tu achas Olha, disso? eu vou ter que concordar com você. A gente participou recentemente de uma experiência, né? E ó, tem alguém aqui agradecendo porque você foi ao Brasil, tá? Acho que Lúcia. Boa tarde a todos, Lúcia, especial Antônia, querida, Lúcia pronto. Matos. E assim, eu nunca tinha escrito, quer dizer, como eu disse, eu fiz um livro de ficção lá quando era criança, porque era um trabalho de escola, aquela coisa tal. Mas eu depois nunca mais entrei nesse mundo da criatividade assim escrita para publicar alguma coisa, né? Até recentemente. E eu nunca pensei em escrever sobre futebol, embora eu já tenha. Bom, momento revelações, né? Eu já joguei futebol. Eu, com esse enorme tamanho que eu tenho, eu já joguei futebol. E eu era goleira. Ah, olha que beleza. Mas era de futebol de salão, eu era goleira, enfim. E em algum momento parei, tudo bem. Mas já fui muito aficionada por futebol, de verdade, de acompanhar, de ter camisa barra camisola, né? De ir no estádio, não ir no estádio, mentira, porque eu só fui no estádio adversário, mas não importa. Mas de Ai, assistir, de saber foi campeonato, de alguns. saber tabela, de gritar, de xingar, enfim, né? De perder a calma, né? De arranjar confusão, né? Ao ponto que eu grávida de 8 meses e né? O meu time do coração, Palmeiras, estava na Libertadores. E na Libertadores da América, que é tipo a Eurocopa, vai. E assim, para nós aquilo era, né, uma coisa incrível. E aí foi para Libertadores, e aí tinha que jogar a final da Libertadores com o Boca Júnior, né? Então tinha a rivalidade Brasil-Argentina, tinha o fato de que era meu time, não sei o quê, e eu vou para a faculdade naquele dia, 8 meses grávida, com a camiseta do Palmeiras, né? Brigo com todo mundo na faculdade, o pessoal começa a publicar, começa a cutucar, eu começo a devolver. Volto para casa, assisto, quase que eu dei a luz naquele dia, tanto que eu gritei. Vai, Palmeiras, vai, né? Era isso. Mas eu nunca Ok. imaginei que eu fosse escrever sobre futebol. Então, assim, Eu também não. E para mim foi achei o máximo. reviravolta. Achei o máximo. Diverti-me imenso. Espero depois, quando as pessoas forem ler alguma coisa que nós escrevemos, que se divirtam tanto como nós nos divertimos a escrever. Nossa, foi demais, foi demais, foi Foi, demais. E acho que foi. escrever junto também é muito interessante, né? Isso foi uma outra coisa que eu nunca tinha feito. É claro, Eu quando a vou. gente faz livro técnico, a gente faz em conjunto muitas vezes, né? Eu faço um Certo. aspecto, você faz outro aspecto, bem, o livro técnico, ok. Mas quando, em termos de livro de histórias e tal, eu nunca tinha feito um livro com mais alguém, né? Então é Hum, incrível, né? olha, é Quer dizer, assim, é sensacional. enquanto professora de escrita criativa, eu promovo muito a escrita em conjunto.
Então, muitos dos exercícios que faço são precisamente para estimular a escrita em conjunto. Porquê? Eu acho riquíssimo. Nós temos pontos de vista diferentes que vão enriquecer a história. E nós vimos isso, aconteceu, não é? De uma forma quase que tão natural como respirar. Verdade. E por vezes até na própria escolha da estrutura, das palavras, do conteúdo, das cores com que pintamos o texto, quando são mais pessoas e há um entendimento entre a forma como elas escrevem, é riquíssimo. Eu tive o privilégio de, quando fiz o estágio de professora, eu tive o privilégio de estar incluída numa experiência nova, que era 2 professores a dar aula ao mesmo tempo. E então foi surreal. Primeiro porque nunca tínhamos visto nada assim. Depois, estar a dar aulas em alemão, 2 professoras numa turma que está a ter pela primeira vez aulas em alemão, e estamos a ser avaliadas pelo trabalho que estamos a fazer, não é? Eu estava em estágio. Sim. Então aquilo tinha que ser tudo muito bem estruturado, organizado no início, não podíamos estar mais tempo a falar uma do que outra, não podia de alguma forma estarmos a repetir em excesso, tínhamos que trazer a coisa, não? Portanto, exigiu da minha parte e da colega uma dinâmica. Assim, eu acho que as primeiras 2 aulas foram complicadas. A partir dali nós percebemos e respeitamos o espaço uma da outra e aquilo fluiu tão natural que quando eu chegava às aulas em que tinha que dar sozinha era quase assim, onde é que está a minha sombra? Está faltando alguma coisa. Porque é isto, às vezes tu estás a explicar uma coisa e o outro não está a entender porque tu não conseguiste chegar ao registro do outro, não é? E depois vêm pessoas que dizem exatamente a mesma coisa que tu acabaste de dizer, por outras palavras, e que tcharam! Funciona. É impressionante. Essa experiência permitiu-me olhar para o trabalho de equipa de uma outra forma. Porque a experiência que tinha até então era quê? Trabalhos de grupo na escola? Esquece. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E escrever a 2 mãos, a 4 mãos, a 6 mãos, e eu já tive a experiência com mais pessoas a escrever que eu tive foi com 12 pessoas. Pode parecer surreal, mas é espetacular. Não, mas espera, eu tenho uma pergunta, uma pergunta, calma. Eu já participei de livros onde eu tenho um capítulo, por exemplo. Não, ok. É isso que eu tô perguntando, porque, por exemplo, eu participei, meu primeiro livro publicado, que não é meu, né, foi uma participação de um livro, eu tenho um capítulo desse livro, onde eu conto uma experiência minha e tal, não sei o que, chama-se 10 Mulheres na Pandemia, pronto. Mas é isso, eu já tinha, alguém me convidou para escrever um capítulo, eu fui lá escrever, enfim. Como é que eu passei minha pandemia? Não, mas é minha, exatamente. Eu tinha um tema, eu tinha algumas diretrizes, mas eu não conversei com as outras pessoas. Tem gente que está no livro lá que eu nem sei quem é. Okay. E da mesma forma, agora não, exato. Agora no fim do mês também vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um outro livro que me falaram, olha, um conto, beleza? Então eu fiz um conto e tá no livro. Mas quem são aquelas pessoas? Não sei. Eu sei o tema. Isso é diferente. Isso é uma antologia, ou seja, há várias pessoas a contribuir para o livro, mas cada um escreve textos independentes, certo? Quando eu falo várias mãos, é estarmos todos a construir a mesma história. Eu já fiz várias experiências e é fantástico. Por exemplo, tu teres uma linha, ok? Nem é preciso ser frase, ok? Pode ser só uma parte, e passas ao outro, ao fim, com o tempo cronometrado, ok? E passas ao outro, e recebes de um, e passas ao outro, ou seja, quando chega ao fim de 5, 10, 15 minutos, não é? O que for, o tempo previsto, nós temos um texto onde todos deram um contributo, não é? E o que é fantástico é tu perceberes, por exemplo, que há pessoas que são
têm um sentido de humor mais apurado, há outras que são mais emotivas, não é? Mais subjetivas, há outras pessoas que são muito factuais, sabes? E isso transpira para a escrita. Sim. E quando tu olhas para aqueles textos e vês a riqueza, a coesão, dizes, mas como é que é possível colocar pessoas tão diferentes a escrever sobre a mesma coisa? Uau! Sabes? É surreal. Porque tu olhas para aquilo e consegues identificar-te sempre com alguma parte. Portanto, essas experiências permitiram-me abordar a escrita de uma forma muito diferente. De facto, escrita criativa, eu acho que é ser escrita criativa e evolutiva, qualquer coisa assim, porque a escrita também é isso, também é experiencial. Não é? Eu percebo que a coisa mais, assim, o paralelo mais, para mim, né, mais natural dessa experiência é a experiência entre irmãos ou a experiência entre casais. Por quê? Porque quando a gente, né, na minha cabeça, né, quando a gente resolve montar uma família, muitas vezes a gente não para pensar o que isso significa, como isso funciona e tal, e eu acho até que a gente é muito despreparado para isso. Então a gente vai fazendo. Exatamente, vai fazendo, né? E não se dá muito conta do que está fazendo. E descobre no fim. Bom, às vezes não descobre porque você morre antes, mas às vezes você descobre no fim porque ele acabou antes de você morrer, faz parte, então, né? Pode acontecer. Mas esse trabalho de escrever a várias mãos, ele exige, primeiro, um nível, né, entre aspas, de igualdade ali, no sentido de que todo mundo ali está ali no mesmo ponto e todo mundo ali tem, né, embora cada um tenha uma tarefa diferente, todos estão no mesmo patamar. Isso é muito legal. E todo mundo tem um objetivo em comum e todo mundo tem que defender aquele objetivo em comum. O mesmo prazo, o mesmo resultado que a gente quer ter, o mesmo sentido, né? Não dá para você escrever uma história de amor ou escrever uma história de terror. Até dá para juntar os dois, mas assim, dá, mas a gente tem que estar em acordo que o objetivo é o mesmo, né? Então, claro, você vai manter o seu estilo, eu vou manter o meu, mas é interessantíssimo. Tem que ser harmonioso, E tem que ser harmonioso, coeso. exatamente, exatamente. É como pegar uma pessoa na mão. Imagina, eu tenho 1,58 m, então eu sou, né, reduzida de tamanho, né? Reduzida, né? Eu sou portátil, vamos chamar assim. Aí você imagina, eu vou correr, portátil, né? Vou correr com uma pessoa de 1,90 m. Já fiz essa experiência, por isso que eu tô contando. E aí você dá a mão para uma pessoa de 1,90 m. Meu! Ou tá bom, 1,90 m não, você pega uma criança de 4 anos, dá a mão para ela. Vai correr com ela. É completamente diferente, porque ou você, né, pegando uma criança, por exemplo, ou você reduz, ou ela vai cair de cara no chão em algum momento que ela não vai alcançar, né? Então, assim, é disfuncional. Até que os dois entram no ritmo, eu diminuo um pouquinho, ela acelera um pouquinho, e a gente juntos faz o mesmo balanço, e a coisa vai, né, seguindo. A Renata tá dizendo que tem a minha altura. Não, ela tá dizendo que tem meio a mais, que é só para se vangloriar. Então você sabe o que é ser portátil, Renata. Maravilhoso. Mas é isso, né? Quer dizer, esse paralelo, para mim, ele faz muito sentido. Porque eu percebi o quanto a gente, de mãos dadas, conseguiu escrever junto, né? Entrar na mesma dança, né? Parece uma dança quando a gente escrevia. É incrível. Eu recomendo para todo mundo essa experiência. Foi uma experiência brutal. Eu amanhã vou ter a minha última aula de escrita criativa, depois só recomeço em setembro, portanto já está cheia de ideias para setembro, vou começar a escrever todas as ideias que vão aqui para partilhar depois com os meus alunos, porque de facto é muito, muito interessante. É algo que eu gosto, que sou completamente apaixonada e naturalmente que foi um prazer poder ter esta aventura contigo e com mais alguém que depois nós, assim, quem quiser descobrir, nós vamos dando pistas. Nós só damos pistas. Revelação, meus caros amigos, dia 13 de junho. Portanto, estejam atentos ao meu perfil, ao perfil da Camila Scrivano.
estejam atentos. Depois vão ver as surpresas, mas só nesse dia. Só. Portanto, hoje já revelamos que escrevemos sobre futebol. Portanto, E olha, daqui, é um assunto quente, porque é uma paixão que move o mundo, né? Aliás, a gente agora tá. Esporte é uma coisa incrível também, né? E agora a gente, em véspera de Olimpíadas, tem é emoção inclusive. nisso, né? Né? Põe. Exatamente. Põe emoção. Ai, meu Deus. Aliás, ontem teve jogo de Portugal, né? Não, não foi ontem. Não, Foi na já foi no terça. outro dia. Foi na terça. É. Portugal agora. É, porque foi aqui do lado, né? Foi em Nova Lade. Então, teve jogo de Portugal. Ai, meu Deus. Tremeu o chão, né? Tremeu o chão, tremeu até aqui. Eu vi as ondas do rio mais levantadas. Um pouquinho mais. O fluvial até parou, né? Que é para não virar o barquinho. Gente, mas olha, brincadeiras à parte, esse livro, ele é para quem gosta de futebol, é para quem não gosta de futebol, mas é para quem tem uma paixão na vida. Eu acho que se desse para definir, é para quem tem uma paixão na vida. O que você acha? Eu acho que o livro é tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo, tão vasto, que só a paixão não chega, porque Verdade. ele vai cobrir áreas muito diferentes, não é? Nós estamos, o tema e tudo aquilo que está por detrás é muito humano, é Sim. muito factual, não é? Porque não toca só as pessoas que estão ligadas ao futebol ou que gostam de futebol, toca-nos todos de alguma forma, porque todos já passamos pelo menos por 2 ou 3 experiências, por 2 ou 3 dúvidas, por 2 ou 3 situações na vida em que tivemos que fazer escolhas. E todos nós, de certeza, que já dissemos, em algum momento, eu hoje teria feito diferente. Aquele dilema, Por isso, né? Aquela noite sem dormir, pensando o que tem que ser feito. É. Crise. por isso o livro vai identificar muito mais pessoas, muito mais áreas. É um livro que fala da vida, não é? Das coisas que nós enfrentamos na nossa vida, das paixões, dos amores, dessas coisas todas. Portanto, é assim, só posso dizer isto. Fala Pronto, sobre futebol também, não é? também. Também. Divertimos-nos imenso Muito. a escrever o livro. Escrevemos o livro entre muitas mãos e, naturalmente, que quando cada um de vós se abeirar desta literatura, depois vai-nos dizer o que é que achou, o que é que sentiu, se houve ou não identificação, porque eu tenho a certeza que sim. Vai. Eu só quero saber é como, não é? Houve identificação? Sim, como? Como? Né? Onde? Como? Né? Com quem Onde? você se identifica, né? Quem é o seu personagem favorito? Qual é a área? Qual é Não a é? Qual é área? a parte da sua vida? O que é que mais te tocou? Quer dizer, eu acho que nós podíamos fazer isso no final do livro, deixar assim um questionário em aberto para as pessoas Boa, assim. boa, boa, Olha, boa. Eu acho que eu faz não sentido. sinto Eu acho que é assim. importante depois que as pessoas contem para nós, né? O que que. Olá, Marcelina, tudo bom? Eu estou Marcelina, povoado de best-seller. você vê? É. Marcelina, olha, dia 13 de junho, estamos lançando um livro sobre futebol e não só. Atenção! Gosto, E gosto, não gosto. só, né? Escrito por mim e pela Antônia. E, dia 13, ó, a Nina está 13, perguntando. 13 de junho. 13 de A Ana junho, está a perguntar. exatamente. A 13 de Ana, junho, dia desculpa. de Santo António. Isso, Ok? exatamente. Dia de Santo Antônio, 13 de junho. Aqui em Portugal é feriado, no Brasil não é. Vai ter só. Não, em Lisboa é feriado e em Lisboa, é algumas cidades. verdade. É verdade, é Sim. verdade, é verdade. É que o lisboeta gosta de casar, gosta de sardinha, né? Santo Antônio é o santo Tudo 13 de casamento, não é junho. isso? É isso aí.
Então, dia 11, não, dia 11 nada, dia 13, era só para ver se você estava atento. Nada de dia 11, Dia dia 11 13. não revelamos as surpresas que nós temos no dia 11. No dia 11 também há coisas, mas não vamos revelar já. Mas não vamos revelar. Pronto. E fiquem ligados aí, porque a gente vai acompanhar, vai lançando mais detalhezinhos nos próximos dias, até o dia 13. Vai ser sensacional. Ok. Damos agora aqui últimos segundos para alguma pergunta que vocês tenham sobre escrita, alguma coisa que queiram partilhar, o que é escrita para vós, o que é que gostam de ler, o que no meio disto tudo fez sentido para vós, partilhem aqui. Como é que é? O calem-se para sempre. Não, podem falar depois nas mensagens, não precisam de se calar. Porquê? Porque escrever, já perceberam que para nós é uma paixão, ler é paixão e meia, por isso pode ter paixão e meia. E meia, né? Esse negócio vai longe, é verdade. Não, Olha, eu eu gostei posso do dizer para o meio Antônio. centímetro. Entendi, o meio centímetro, né? Não, olha, eu já vou falar que nem a Antônia. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, não der tempo de escrever aqui, pode mandar no direct. Pode escrever pra gente. Pode, inclusive, compartilhar essa live. Para quem Por está em exemplo, dúvida do que. Sabe aquelas pessoas que não gostam de escrever ou que elas não gostam de ler? Pode compartilhar essa live com essas pessoas também. Você vai ver que elas vão ter coisas surpreendentes para aprender e para compartilhar também. Porque depois vai ser que nem a Antônia, que não escreve, não gostava de poesia e agora é poeta de alma, de não, assim, eleição. eu gosto, hoje em dia eu gosto de escrever, já percebi, depois desta história do futebol, eu já percebi que posso escrever sobre tudo e que me vou divertir e amar escrever até sobre coisas que não gosto ou que achava que não faziam sentido ou qualquer outra coisa assim. Ana, você não Porque gosta de ler ou não gosta de escrever? Desculpa. nem de uma coisa nem de outra. Ah, ok. Então começa a live de novo. Não. Assiste de novo do Mas é começo. assim, apesar de não gostar, ela lê aos pouquinhos, que ela Ah, já tem muita coisa das que eu publiquei. Portanto, não sei se quase todas, mas das minhas 13 publicações em Portugal, ela já tem algumas. Portanto, alguma coisa a ler, ok? né? Alguma coisa a ler. Mas o ritmo não é importante. Eu acho que assim, o ritmo, ele Já tem que se vai longe. seguir. O ritmo tem que seguir o seu desejo, a sua alma, a sua possibilidade, né? Imagino, por exemplo, pessoas que fazem turnos de trabalho de 24 horas, até 48 horas. Quando elas têm tempo livre, elas dormem, né? Elas comem, elas dormem. Não dá Dormem para e comem, ler, mais né? nada. Então, assim, sabe, não é a mesma coisa. Então, são ritmos diferentes, mas isso não significa que a pessoa não lê, né? Olha que lindo. Já há, mas esses são diferentes. Oh, Ana, é precisamente isso. Todos nós, de alguma forma, gostamos de ler. Alguma Agora, coisa. o que é que gostamos de ler? Exatamente. É isso. Há pessoas que só faz sentido um livro técnico onde aprendam sobre Também. aquela máquina, sobre aquela informação, sobre aquele pormenor, como é que aqui isto funciona. Para eles, a leitura é essa. A leitura de ficção não faz sentido nenhum para essas pessoas. Poesia não faz sentido nenhum para essas pessoas. Okay? Da mesma forma que um livro técnico sobre as 30 mil formas que dá para rodar uma chave de fendas, se calhar não faz sentido nenhum para mim. É. Então, quando nós descobrimos aquilo que faz faísca cá dentro, aquilo que nos faz o coração bater mais forte quando estamos a ler aquilo, pode ser um livro sobre viagens, um livro turístico, ok? Por Pode que ser um não, livro de né? culinária, Sim. pode ser um livro de, sei lá, de cerâmica, pode ser um livro de futebol, pode ser um Sim. livro É um livro de futebol. de jornalismo, de documentários sobre muita coisa, um livro sobre animais. Então, todos nós temos uma paixão qualquer. E se lermos sobre aquilo que nos move, que nos apaixona, que nos transforma, naturalmente vamos ler com muito mais afinco, empenho, poder, legitimidade. Então, o convite é este, é descobrir o que é que nos move e procurar algo E eu aí. até digo que se você acha que não gosta de ler, escreva.
É um desafio. Escreva, é um Escrever desafio. aquilo que eu gostaria de encontrar, Escreve porque aquilo que muitos você dos livros gosta de começam ouvir, assim. aquilo que você quer ver. Exatamente. Às vezes Muitos as dos coisas carros, muitas das mais coisas. importantes, as coisas mais disruptivas, as coisas mais importantes, as coisas mais diferentes, relevantes, mais marcantes nascem assim. Ok. Lê os E códigos. Tá bom. leis, códigos civis, códigos de trabalho, códigos disto. Ok, Ana, é assim, eu se tivesse o dia todo a ler essas coisas, eu certamente quando chegasse à noite eu queria era dormir. Não estava nem para aí. Mas se calhar se fosse um romance passado em tribunal, uma história de crime, qualquer coisa assim, eu se calhar até já gramava umas leis ali pelo meio. Ana, mas se Não, você mas gosta de ler códigos, leia códigos. Leia desde que faça códigos. sentido, não é? É Desde que mexa ótimo. cá dentro. Claro, claro, com certeza. Por isso, olha, muito grata por esta partilha, por este momento. Grata a todos os que passaram por aqui, os que participaram ativamente, os que ainda vão ver esta live depois, os que vão partilhar com alguém, os que aprenderam alguma coisa, aqueles que não aprenderam nada. Grata a todos. Boa. Vossa presença. Obrigada a todos. Vai ficar salva a live provavelmente aí no seu perfil, não vai, ô, Antônia? Não, a partida vai ficar no meu e no teu, tá Tá bom? bom. Então vai ficar salvo. E se vocês precisarem do link por qualquer razão, pode compartilhar. Ou se perder o link por alguma razão, pode chamar a gente no privado e a gente compartilha o link. E dia 13, fiquem de olho no Fica livro. atento! E logo de manhã já vai ter notícias. Obrigada, Antônia, sempre um prazer maravilhoso. Beijo Obrigadíssima. grande. Beijo. E sejam Beijo a felizes. todos. Claro que sim, É isso. Cristina. Sejam todos felizes. Fantástico. Beijo Obrigada, grande. gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.